Acompanhe diariamente às 22 horas, através deste canal, a Caminhada da Fé, com a oração dos revoltados. Olá, que Deus abençoe a todos. É um prazer retornarmos mais uma vez, diretamente aqui do nosso Templo Maior em Lisboa, com mais um clamor nessa caminhada da fé para o Vale dos Revoltados, o Vale dos Valentes, o Vale de Gideão, o lugar para aqueles que são revoltados, porque quem não é revoltado não vai se levantar para mudar a sua situação. A pessoa revoltada não aceita a condição na qual se encontra, porque ela não admite crer em um Deus tão grande, em uma palavra tão magnífica e viver uma vida como se a fé dela estivesse num Deus morto. Então, a fé verdadeira é acompanhada desse sentimento de revolta. Daqui a pouco nós falaremos um pouco mais dessa fé que tem movido tantas pessoas, a fé que já mudou a vida de muitos, como nós vamos ver agora na vida de um senhor que também teve a sua vida totalmente mudada, totalmente transformada, e foi exatamente numa fogueira santa de Israel. Veja agora essa história. Sou Albino Ferreira, tenho 40 anos, sou da Ariosa e já conheço a Igreja Universal desde criança. Eu frequentei a igreja com os meus pais. A dada altura, a idade foi avançando, eu comecei-me a desviar porque comecei a acompanhar os meus amigos. O mundo foi proporcionando coisas boas, coisas agradáveis, no qual eu nem sequer sabia o que estava a fazer. Quando comecei a me afastar da igreja, tive vários acidentes, desde amputações, fui amputado um pé, um dedo de um pé. Eu era viciado em motas, daí a ter os acidentes que tinha, porque eu nunca me satisfazia em levar ao limite. O limite da máquina não era o meu limite, eu tinha que sempre chegar ao limite e queria sempre mais. Chegar ao cúmulo de andar com 3 e 4 pessoas numa roda só, daí eu ainda não ter curado de um acidente e já estar ansioso para voltar à rua, para poder mostrar aos meus amigos, supostos amigos, que eu era, chamámos a vedeta no meio dos amigos. Depois daí, entretanto, fiz shows acrobáticos de moto, onde o ego começou a subir cada vez mais, o público em si, a assistência puxava, a gente queria mais ainda, quer dizer, aquele vício, aquele bichinho de querer fazer, cada vez mais se tornava cada vez mais aliciante. Até que, por fim, o último que tive, parti-me todo, tive quase a ficar debaixo de um comboio, porque eu arranquei com uma moto e ela, sem explicação, a traseira passou para a frente, eu fui de rastro, estava a passar um comboio. Pela misericórdia de Deus, hoje sei que foi Deus que estava ali, segurei-me debaixo de um carro que estava estacionado. Ou seja, naquele momento de andar de moto, mostrar aos outros as habilidades, era um sentimento bom, era o ego grande. Depois havia, no meio disso tudo, havia a boemice, comecei a beber também. Eu nunca prestei atenção na família, eu saía de casa à sexta-feira, eu era camionista, para um curso, fazia as viagens, chegava à sexta-feira, eu preparava o saco quando tinha competição, saía de casa, não prestava atenção à família, não queria saber se ficavam bem, para mim estava tudo bem. Depois começou a afetar o casamento nunca foi um casamento sólido, ao princípio sim, mas depois a gente estava-se muito bem quando estava longe. Quando chegávamos a casa, chegávamos ao ponto de estarmos a conversar e de repente as coisas desabar. Chegámos ao ponto da agressão, em frente à minha filha. Havia dinheiro para gastar e por incrível que pareça, quando eu queria desistir, havia sempre mais dinheiro para investir, para a gente conseguir chegar tentar chegar mais longe. Depois, entretanto, eu decidi trabalhar por minha conta. Eu abandonei os caminhões, trabalhei por minha conta, montei uma empresa de pronto-socorros e mecânica e eu já ouvia a programação na rádio, que eu já me tinha despertado, só que o voltar para a igreja não estava fácil, não era uma coisa, supostamente seria fácil, porque eu sabia o caminho, mas vinha-me na mente o que vão dizer, o que vão pensar. Entretanto, o meu irmão
tinha voltado à igreja, também conhecia a igreja desde pequenino, tinha voltado à igreja. E então insistiu várias vezes para eu voltar, para eu ir ver o filme do Bispo Macedo, o Nada a Perder Um. E eu fui. Então, a partir de que eu vi o filme, aquilo ficou-me na mente. O Bispo, para mim, no meu entender, era um profeta da atualidade. E eu sabia, então ganhei coragem, um domingo de manhã. E disse à minha esposa, eu vou voltar à igreja, eu vou à igreja. Após ter chegado à igreja, após a primeira reunião de domingo, eu fui embora com mais leve, sentir-me mais calmo, mais tranquilo. Nunca mais voltei às estradas em cometer essas loucuras. Deixei os vícios, deixei de beber, até que chegou a hora de comecei a ouvir falar na Fogueira Santa. Logo desde o princípio que o pastor tinha falado, foi despertado algo em mim que estava ansioso para que chegasse a Fogueira Santa. E eu fiz a minha primeira Fogueira Santa em prol da minha empresa e da minha família. Quando chegou a hora de cumprir o meu voto no altar, quando descia, eu só tinha uma certeza, não sei como, nem como iria acontecer, porque isso não pertencia a mim, mas eu sei com a certeza que eu iria vencer e iria conquistar o que eu tinha pedido. O que aconteceu foi que, a partir daí, as coisas começaram a melhorar com a minha esposa. Aquela violência que vinha do nada, aquele ciúme doentio que havia, que provocava aquelas desavenças, isso já não há. Hoje não temos mais desunião, hoje somos uma família unida. Eu consegui, ao fim de 18 anos de casado, comemorar os 18 anos de casado com a minha esposa, a passear, coisa que eu em 18 anos de casado não tinha feito. A minha empresa, após a primeira Fogueira Santa, eu adquiri um caminhão, um Porta 3, e adquiri mais um reboque mais moderno que aquilo que eu tinha. Deus abriu umas portas nas ilhas, a pessoas que eu nem sequer conheço, eu não conheço, confiaram-me dinheiro nas mãos, entregaram-me dinheiro, entregaram-me documentos de carros e disseram, você vá, compre, envie para as ilhas, para os Açores, neste caso foi para os Açores e para a Madeira, para o Funchal, e eu hoje tenho uma ponte com a Madeira e com o Funchal e com os Açores, que eu represento os senhores. Eu mando para lá carros, compro cá, eles confiam em minha palavra, fazem dos meus olhos os olhos deles, eu compro e mando para lá. E mesmo no meio desta pandemia, meio à pandemia, eu não consegui ter baixa de serviço. Inclusivamente eu tenho colegas que dizem que não conseguem perceber como é que eu consigo trabalhar e eles estão parados e os meus carros trabalham. Eu consegui faturar mais que os outros meses todos, mesmo trabalhando, estando a trabalhar sozinho. Deus permitiu a seu tempo, cada coisa a seu tempo, e fazer o ter tempo para tudo, inclusivamente ter tempo para a família. Atualmente eu tenho 10 carros, tenho carros, todos eles são carros para trabalho, uns caminhões, outros carros para venda. Consegui constituir 3 empresas, tenho uma empresa de reboques, tenho uma empresa de lenha rachada, tenho uma empresa de alugar motas para a Uber e trabalhar com a Uber. Nos dias de hoje eu estou bem, graças a Deus estou bem, consegui atingir um estatuto que ao olho humano não seria possível eu ter atingido, olhando para quem eu fui, quem eu sou hoje, não seria possível ter chegado lá. Pela misericórdia de Deus eu estou aqui para testemunhar, mas em condições normais, se fosse pela força do meu braço, eu hoje já não estaria aqui. Recebi uma paz interior, que eu hoje tenho essa paz interior, que é uma paz, uma serenidade, consegui ganhar amor ao próximo, coisa que eu não tinha, porque a gente, por muito que às vezes esteja um bocado desanimado, o Espírito Santo diz, vai, eu sou contigo, vai, tu vais vencer. Então a gente vai e vence. Até o que era para dar errado, está sempre certo, porque o Espírito Santo está no comando, não há como falhar. E isso transformou a minha vida, transformou o meu interior, e a minha paz veio daí. Muito bem, você pode procurar uma Universal mais perto de si para você saber como participar da Fogueira Santa de Israel. Como nós temos anunciado, nós temos falado, colocado essas chamadas para mostrar a você que o mesmo Deus que mudou a vida dessas pessoas é o mesmo também que pode mudar a sua vida, que quer mudar a sua vida.
basta você lutar com as armas de Deus, porque você já tem prova, de que todas as vezes que você tentou vencer com as suas próprias forças, você não conseguiu. Pelo contrário, você confiou em pessoas, elas te decepcionaram. Você confiou na sua capacidade, você não conseguiu prevalecer pela força do seu braço, pelo seu conhecimento. Você teve várias tentativas frustradas. Há pessoas que vêm de vários relacionamentos fracassados. Quantas histórias de homens que eram bem-sucedidos profissionalmente, homens que ganharam tanto dinheiro, mas eles não foram bem-sucedidos na vida amorosa. Se por um lado eles tinham facilidade para ganhar dinheiro, tinham talento para ganhar dinheiro, por outro lado, na parte sentimental, a vida amorosa, eles foram derrotados, passaram por vários relacionamentos. E então, tudo que eles possuíam, tudo que eles conquistaram, todo o dinheiro que conquistaram, eles perderam, porque a vida sentimental não era uma vida estabilizada, estava perdida. Ora, pessoas que passam por vários relacionamentos é porque não conseguiram ainda se firmar. Porque o que faz uma pessoa fracassar na sua vida amorosa ou na sua vida profissional? O que faz uma pessoa fracassar? Nós temos visto o seguinte: é muito difícil você encontrar uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida. Muito difícil. Se tem de um lado, falta do outro. E quando nós olhamos a palavra de Deus, conhecemos a palavra dele, nós vamos entender que o Deus Todo-Poderoso não é um Deus que faz uma obra incompleta. Ele não faz de um lado e deixa faltar do outro. Não é, por exemplo, quando uma pessoa vai construir uma casa, a casa é bem dividida. Ela divide os cômodos, tem uma parte para tudo. Tem os quartos para dormir, tem a sala de estar, tem um refeitório, tem tudo. A casa é dividida. Imagina se construísse uma casa e não houvesse as repartições. Como seria? A vida de muitas pessoas é assim. Elas não têm a sua vida bem estabelecida em todas as áreas. Como eu disse, se tem de um lado, falta do outro. E aquilo que falta, o outro lado não pode compensar. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas se ela não tem saúde, eu pergunto a você, o muito dinheiro compensa a falta da saúde? Não compensa. Ela pode ter muito dinheiro, mas é infeliz na vida amorosa. O muito dinheiro compensa o fracasso na vida sentimental? Há pessoas que têm muito sucesso profissional, mas são pessoas depressivas, vazias, tristes. Eu pergunto, o muito dinheiro compensa o sucesso profissional? Pode compensar o vazio, a tristeza que a pessoa traz dentro dela? Então, a conclusão que nós podemos chegar é a seguinte: uma pessoa só pode realmente ser bem-sucedida em todos os sentidos quando ela coloca toda a sua vida na palavra de Deus. Quando ela tem a sua vida dirigida, seja no aspecto sentimental, econômico, em todos os sentidos, quando ela coloca toda a sua vida na palavra de Deus. Então, ele faz com que todas as áreas da vida desta pessoa sejam bem-sucedidas. É isso que Deus quer para você. Às vezes, quando nós falamos de coisas maravilhosas que Deus tem preparado, muitas pessoas olham para a sua condição e dizem, mas como isso vai acontecer? Nós não temos que nos preocupar com isso, temos que fazer a nossa parte, porque como vai acontecer é com Deus. Então, o próprio Espírito Santo nos mostra isso. O Espírito Santo nos incentiva, o próprio Deus nos manda fazer a nossa parte, como ele sempre falava com os homens no passado: vai que eu serei contigo, vai Josué, eu fui com Moisés, agora eu sou contigo, Josué. Ser forte, ser corajoso, quer dizer, faz o que você tem que fazer, faça a sua parte. A mesma coisa com Gideão: vai Gideão, vai nessa tua força, quer dizer, vá lá, faça o que você tem que fazer, deixa comigo que eu sei o que eu vou fazer. As pessoas
ficam preocupadas com a parte de Deus. Não se preocupe com a parte de Deus não, minha amiga, meu amigo. Se preocupe com a sua parte. Eu não sei se o bispo Rodrigo está aí para poder falar comigo. Bispo Rodrigo, a pessoa tem que se preocupar em fazer a parte dela no altar, porque a parte de Deus é certa, ele não vai falhar. E vai ficar nas mãos de Deus para fazer aquilo que a pessoa não consegue fazer. Mudar o marido, a esposa não consegue. Ser curado de determinadas doenças, a pessoa não consegue. Essa é a parte de Deus. Fazer a felicidade amorosa chegar, ter essa realização do sonho, essa é a parte de Deus. Não temos que ter a preocupação de como Deus vai fazer. Agora, para Deus fazer a parte dele, é muito importante as pessoas entenderem isso, que ele só vai fazer a parte dele quando a pessoa fizer a parte dela. Gideão teve essa preocupação. Senhor, ele fez a pergunta, com o que eu vou livrar Israel? Ele não sabia como, então Deus foi dando a direção. Então, faz isso, faz aquilo, toma essa atitude. E conforme ele ia fazendo a parte dele, Deus fez a parte dele também. E só depois que Gideão fez tudo o que estava ao alcance dele, foi que Deus entrou em ação. Esse é o espírito da fogueira santa. Se as pessoas pegarem esse espírito, bispo, como eu creio que elas estão pegando, e subirem ao altar e sacrificarem, elas vão ficar surpreendidas com a maravilha que Deus vai fazer. E é isso aí. Deus falou com os homens do passado, vai. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte e deixa que o resto é com o nosso Senhor. O resto é com o nosso Deus. Apenas 3 armas foram usadas, digamos assim, porque os 300 não foram para a batalha com espadas. Não. 3 armas foram usadas. Primeiro, as trombetas. Então, biblicamente, nós entendemos que a trombeta tem uma simbologia bíblica importantíssima, porque é um instrumento de alerta que mostra um acontecimento. Nas guerras, as trombetas é que davam o sinal para os soldados avançarem ou recuarem. Então, os soldados entendem bem o toque das trombetas e para cada ação tem um tipo de toque. Para as pessoas que serviram a tropa, não é? Para as pessoas que serviram, sabem muito bem, aprenderam isso. Cada toque da trombeta tem um sentido, tem um significado. Então, a trombeta, que também representa a palavra de Deus, que representa, é como se fosse a voz de Deus, a palavra dele naquele momento, porque quando a trombeta era tocada, então Deus tomava a frente da batalha, então ela anunciava algo grande que ia acontecer. Eles levaram um cântaro, um vaso de barro frágil. Aquele vaso, aquele cântaro, representa a nossa própria vida. O que a nossa vida frágil, Deus chama pessoas frágeis, pessoas com as suas fraquezas, suas debilidades. Mas o vaso, quando foi quebrado, porque eles quebraram aquele vaso, então aquele vaso quebrado representa toda a nossa vida quebrada diante de Deus, rendida a Ele. É quando você vai para o altar e você coloca toda a sua vida lá. Você se quebra diante de Deus, você deixa de lado seus preconceitos, conceitos também, você deixa de lado seus medos, suas dúvidas, e você se quebra como aquele cântaro, você se coloca diante de Deus para que a vontade dele seja feita, porque é assim que o oleiro faz com o barro, e com o vaso também. Se o oleiro tem um vaso, e o vaso ficou defeituoso, ele quebra, e faz novamente, até que fique perfeito. Então, esse vaso representa a vida de cada um diante de Deus, quebrada diante de Deus, frágil, mas Deus coloca esse fogo, porque havia o fogo, e o fogo, obviamente, é o próprio Espírito Santo que incendeia o nosso ser com a fé, que incendeia o nosso ser com a revolta. É isso que o diabo teme e treme. O diabo treme quando pessoas se levantam cheias do Espírito Santo. Olha, vou falar uma coisa com você. Quando uma pessoa chega diante de Deus e diz assim: meu Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser possuído pelo Espírito do Senhor. Eu quero que a tua glória habite em mim. Esse é o medo do diabo.
Não pense você que o diabo está com medo de você ficar rico. O diabo não tem medo. Dinheiro não pode vencer o diabo. A fama, o sucesso, nada disso incomoda o diabo. Nada disso. Claro que ele não quer que você tenha nada disso, porque, obviamente, você vai servir a Deus com essas coisas. Você vai glorificar a Deus com o casamento, com a família. Não tenha dúvida, o diabo não quer que você tenha nada disso. Mas não é isso que causa medo nele. O diabo não tem medo que você cresça economicamente, não tem medo que você se case. O medo, o pavor do diabo é que você seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você tem a autoridade sobre todo o inferno. Você pode pisar na cabeça do diabo. Você pode enfrentar os demônios, o inferno. Você pode encarar o inferno todo. Porque quando os demônios olharem para você, eles vão ver o Deus Todo-Poderoso na sua vida. E eles vão fugir de você. Eles vão recuar. Então esse é o medo do diabo. Por isso que nós orientamos as pessoas que não receberam ainda o batismo com o Espírito Santo, que elas aproveitem essa campanha de Israel, que elas se lancem no altar, que deem a sua vida, coloque a sua vida e peça o batismo com o Espírito Santo. Aí se você diz, bispo, graças a Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu sou um servo de Deus, eu sirvo a Deus, eu sou batizado com o Espírito Santo. Muito bem. Então você usa a sua fé, vá para o altar para as outras conquistas na sua vida, já que você conquistou o maior de todos os tesouros, que é o Espírito Santo. Maior de todos os tesouros. Agora é viver sua fé para que você possa, então, concretizar os seus projetos e Deus te dará condições para isso. A fogueira santa está aí para aqueles que querem a grandeza de Deus. Bom, nós vamos agora convidá-los para a oração. Os pastores estão apostos em todas as nossas igrejas, você vê aí, não dá para colocar todos, mas alguns que cabem na tela, vocês podem observar que eles já estão, os pastores que estão aqui, por favor, aproveitem para vir ao altar, se quiserem orar aqui no altar também conosco, por favor. Então, aí em cada altar da Universal tem os pastores. Aqui em Lisboa, nós temos alguns pastores aqui, só de Lisboa, mas tem os outros que estão nas igrejas também, na Grande Lisboa, enfim. Nós temos aí pastores de todo o país que estão agora unidos conosco para o clamor em seu favor, para clamarmos a Deus a fim de que Ele venha se manifestar na sua vida. Eu vou pedir ao bispo Rodrigo para iniciar essa oração e depois o pastor Gilson, não sei se o pastor Gilson do Cacém vai fazer a oração também, tá bom? O pastor Gilson vai fazer a oração depois e também o pastor Gelson depois vai fazer a oração lá de Benfica, pastor Gilson do Cacém, tá bom? Mas o bispo Rodrigo vai agora iniciar a oração diretamente do Porto. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós unidos nessa fé, desde o altar e nessa transmissão, unimos agora, diante do Teu poder, em favor de todas as pessoas que estão agora aflitas, angustiadas, pessoas que têm vivido, meu Deus, de aparência, mas estão no fundo cansadas de tanto sofrer, porque estão amarguradas, com o casamento por um fio, pessoas que estão pensando em dar cabo da sua própria vida, que tem uma doença incurável, que está com a sua vida econômica, meu Deus, e ela não aceita mais, e ela vendo esse testemunho, ouvindo essa palavra, ela então aceitou dentro
dentro dela e se revoltou contra essa situação. E a partir de agora, meu Deus, o teu poder chega nela. E a partir de então, tudo começa a mudar. E acontece agora uma mudança, porque agora em diante a vida dela não vai continuar assim. E é isso que nós determinamos aqui do altar, meu Pai. Nós determinamos uma mudança completa e total no casamento, na família, na saúde, aonde quer que esteja uma pessoa agora, que o teu poder alcance em nome do Senhor Jesus. O Senhor não é um Deus de melhoras, meu Pai. O Senhor é um Deus de maravilhas. Então agora toca nesta pessoa que está revoltada com a sua situação de miséria, de dívidas, de problemas espirituais. Tem pessoas agora pensando em suicídio, pensando em dar cabo da vida, meu Deus, porque perderam tudo, perderam casamento, perderam família. Tem pessoas desesperadas porque viram, meu Deus, anos de trabalho ir embora. Agora, nesse instante, meu Pai, desde o altar, nós servos do Senhor, clamamos em favor desse povo, clamamos em favor destas pessoas, porque agora o Senhor encontra os Gideões, aqueles que farão a diferença, aqueles que virão para o altar, e o fogo da fé, o fogo sobrenatural do teu Espírito vai queimar, meu Pai, vai queimar a miséria, vai queimar este câncer, vai queimar a solidão, esse espírito de maldição que se alojou nesta pessoa. Ó poderoso Deus de Israel, assim como Gideão venceu a todos os inimigos como se fossem um só homem, assim esta pessoa, ela irá vencer, porque a revolta da fé, ela produz vitória. A revolta da fé traz à existência o que não existe, e é por isso, meu Pai, que nós estendemos as mãos, é por isso que nós clamamos, todos os dias estamos aqui, porque é uma revolta, há dentro de nós, meu Senhor, uma indignação, tem que acontecer, e vai acontecer, como nós temos visto, meu Pai, centenas e milhares de testemunhos, pessoas que estavam desenganadas, pessoas que eram consideradas um caso perdido, eram as menores, e hoje são as maiores, as mais fortes, porque o Senhor faz forte o fraco, o Senhor faz grande o pequeno. Move a tua mão agora, pois é isso que nós determinamos. Em o nome do nosso Senhor Jesus. Meu Deus, nós sabemos que quando existe fé, a fé é sobrenatural, quando existe uma confiança na tua palavra, então o Senhor se manifesta do céu, e o Senhor faz aquilo que ninguém é capaz de fazer. O Senhor realiza aquilo que ninguém é capaz de realizar. O Senhor nesses dias tem levantado um povo forte, um povo valente, um povo audacioso, corajoso, um povo que não está caído diante dos problemas, diante dessa pandemia, não estão trancadas com medo do coronavírus, meu Deus, mas elas estão confiantes em Ti. Mesmo pessoas que fazem parte de um grupo de risco, não significa dizer que elas estão paradas, mas mesmo em casa elas estão na fé, vivendo a fé do sacrifício, vivendo a fé da fogueira santa, porque elas creem no Teu poder, e elas querem vencer, e elas vão vencer através da fé na Tua palavra. Há pessoas que nesta fogueira santa, meu Pai, querem receber o batismo com o Espírito Santo, então o Senhor vai revesti-las como revestiu a Gideão. Há outros que querem uma mudança na família, porque já alcançaram o maior tesouro, que é o batismo com o Espírito Santo, agora elas querem outras áreas da sua vida, que o Senhor então venha respondê-las. E agora mesmo eu peço ao Senhor, dê ordens aos teus anjos, para que eles visitem os aflitos, desesperados, amargurados, os que estão tristes, abatidos, os que estão hospitalizados. Há tanta gente aflita, tantas pessoas sofrendo, padecendo, pessoas com depressão, pessoas com a vida arrasada, com a vida destruída,
destruída, pessoas que não têm paz, que não têm alegria, mas agora vem levantá-las, meu Deus, vem erguê-las do pó, vem erguê-las dessa situação, venha tomar o teu povo pela mão direita e venha sustentá-lo, porque o Senhor é grande, o Senhor é Deus e o Senhor pode todas as coisas. Então venha, manifesta o teu poder agora para fazer mudar a vida de todo o teu povo. Meu Pai querido e amado, em nome do nosso Senhor Jesus, nós estendemos as mãos para abençoar a todos, para determinar que a bênção do Senhor esteja sobre cada um. Aliás, determinamos que a vida desta pessoa seja a própria bênção, que ela seja uma fonte a jorrar. Nós determinamos isso em o nome do nosso Senhor Jesus. E todos os que creem, digam amém. E graças a Deus, graças a Deus, eu tenho a certeza que Deus ouviu a nossa oração, a nossa voz e o nosso clamor. E nós vamos nessa fé. Você deve procurar uma Universal para saber como participar da Fogueira Santa de Israel. Ou aqui em Portugal, em qualquer país onde você estiver. Entre no nosso site, igrejauniversal.pt. Você vai, se quiser saber os endereços, as moradas em Portugal, clica em Portugal e a página vai se abrir para você com todas as moradas. Se você quer saber das moradas em outros países da Europa, você está vendo aí a página aberta aí. Se quiser saber qual a morada em outros países, clica em países. Em países. Assim que você clicar, a página vai se abrir. Aí você vê todas as bandeiras, todos os países aí da Europa e do mundo, para você clicar e aí a página se abre com as moradas para você. Mas você deve procurar uma Universal, principalmente nesta sexta-feira, quando teremos um dia de libertação. Esta sexta será a primeira sexta-feira de julho e a primeira desse segundo semestre. Então, nós vamos trabalhar muito forte nessa sexta-feira. Eu quero convidar aqui as pessoas que são vítimas de uma inveja, e tem muita gente invejada. É ou não é verdade? Você, talvez, que está agora acompanhando essa oração, essa transmissão, sua vida está toda amarrada, andando em círculo, porque você é cercado por pessoas invejosas e você percebe que precisa de uma libertação espiritual. Então, procure um Universal, caminhos fechados, bloqueados, as coisas não dão certo, no trabalho, na empresa, você é invejado, a sua empresa não está indo bem, você vê que as coisas estão amarradas. Então, vamos trabalhar forte nesta sexta-feira para libertar as pessoas. Eu quero convidar os depressivos, pessoas com a alma torturada pela depressão, pessoas amarguradas, pessoas que querem morrer, pessoas que dizem assim, olha, eu não aguento mais essa vida, eu quero morrer. Então, antes de você tentar qualquer besteira, que você não deve fazer isso, vem à Igreja Universal do Reino de Deus. Vem à Igreja Universal, porque nós vamos comprar a sua briga, nós vamos orar por você, vamos determinar que você fique livre dessa depressão. No Porto, nós teremos aí com o Bispo Rodrigo, no Cenáculo do Porto, acho que ele já foi desconectado, o pessoal desconectou, nem pôde orar. Mas é na rua Egas Muniz, 485, aí ao lado do quartel militar, da Constituição. Você pode procurar aí no Cenáculo do Porto, o Bispo Rodrigo, que ele vai estar com a equipa de fé aí para te ajudar nesta sexta-feira. Bispo Joaquim também é no Cenáculo de Vila Nova de Gaia, na Rua do Agüeiro, 151, nessa mesma fé, com a equipa de fé aí do nosso Cenáculo Vila Nova de Gaia. Você pode procurar você no norte, tem aí em Matozinhos, tem aí em Braga, tem em todo o norte do país, tem aqui em Lisboa, Grande Lisboa, tem no Algarve, tem no centro do país, aí em Coimbra, os que nos acompanham em Coimbra, acho que aí é na Rua da Sota. Rua da Sota, número 20. Não é da sogra, é da Sota. Rua da Sota, número 15, que alguém diz. 20. Pode procurar aí o pastor Diego, a equipa de fé aí. Lá em Leiria, o bispo Felipe está aí. Em Leiria também, é Rua Capitão Mouzinho, alguma coisa, Albuquerque, e o número 11. Procura o bispo Felipe aí. Na Ilha da Madeira, pode procurar aí o nosso cenáculo, aí na Brito Câmara, aí com o pastor Marco Bueno.
enfim, aí no Algarve, procura em Faro, na rua São Sebastião, aí no Largo São Francisco. Hã? Não, isso aí é Portimão, foi no Algarve, Faro. Lago São Sebastião. Deixa que eu falo aqui, senão vai atrapalhar. Porque o pessoal está entrando e já está lá no Portimão, aí, agora sim. Juianes, etc, etc. Qualquer lugar. Você pode procurar a Universal. Aqui o pastor Gelson, que fez oração, está lá em Benfica, né, pastor Gelson? Sim, senhor bispo. Dia todo, 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde, 18 e 19. Então, as pessoas podem te procurar nessa sexta-feira. Sim, senhor. Avenida Gomes Pereira, 39, em frente ao meu super. E lá no Cacém, pastor Gilson? Na Praceta da Fraternidade Universal 28A, nessa fé, bispo, libertando todas as pessoas que se encontram nessa condição que o senhor falou. Ela pode nos procurar às 7h30 da manhã, às 9, 10, às 15, 18 e 19h30. O problema vai ser resolvido. Com certeza. Tá bom. Então, você pode procurar a Igreja Universal. Aqui o nosso templo maior é na rua Dr. José Espírito Santo, 36, muito fácil, fica a 200 metros do metro de Chelas. O dia inteiro, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, eu estarei aqui à disposição meio-dia, porque é o horário da mortandade, a mortandade assola ao meio-dia. O espírito da morte age com toda a força nesse horário. Então vamos combater todo o mal, clamar pelas pessoas que sofrem, determinar a libertação dos depressivos, meio-dia. Depois teremos às 3 da tarde o pastor Ameno, às 19 horas e às 21 horas aqui no Templo Maior, na reunião da luz, uma reunião especial que tem às 21 horas aqui no nosso Templo Maior. Então você já sabe, sexta-feira, um plantão de fé para ajudar todas as pessoas. Você não tem que pagar nada, nem um centavo. Nada, 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 nada. Tá bom? Nada, nada. E é para todos, de qualquer religião. É para os católicos, para os evangélicos, para os espíritas, para aquele que não tem nenhuma religião. É para todos vocês. A Igreja Universal está de portas abertas para receber a todas as pessoas. Todas, 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 todas. Tá bom? Ficamos por aqui. Amanhã retornaremos com oração às 22 horas. Até lá, que Deus os abençoe.